de Romanos é muito interessante. E tem um quadro ali também, né, que o Bruce fez, que ajuda muito a entender, né? Eu achei muito bom o quadro que ele fez lá. Mas, mas é isso. E até teve um irmão que me perguntou uma coisa, né? E que a gente precisa aprender, né? E tá, isso principalmente está no livro de Romanos, né? Ele falou, qual é o propósito, né? Perguntou para a gente, mas qual que é o propósito do Senhor para os nossos fracassos diários, né? Por que muitas vezes o Senhor permite a gente bater a cara, né? Vamos dizer assim, né? Aí eu respondi para ele, irmão, eu acho que é para a gente perceber e entender o que realmente nós somos, né? Um fracasso, né? Então a gente acha que nós somos muito capazes, né, de muitas coisas, né? Mas a gente vê que as coisas de Deus, elas são muito diferentes, né? O próprio apóstolo Paulo, né? Paulo, ele achou que ele era, a gente abrindo lá em Filipenses, né? Ele era uma pessoa exemplar, né? E ele viu que não era nada daquilo, né? Então, muitas vezes o Senhor permite, né, essas falhas, né, que muitas vezes a gente tem na vida e fazem parte, né, também de nós descobrirmos que não somos nada. E no livro de Romanos, né, isso é trazido bem claramente, né? Principalmente ali no capítulo 3, né, que fala ah, que não há um justo sequer, né? Não há ninguém que busque a Deus, né? É bem isso, né? Estava lendo um versículo hoje, em, deixa eu ver aqui onde que é. Em Jó 36:18. Jó 36:18. Fala assim, eu vou ler. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência e te desvie da grandeza do resgate. Olha só que, que versículo interessante, né? Eu estava falando que eu estava traduzindo o verbete resgate, né, no dicionário aqui, e aí ele fala exatamente, e ele cita, né, o irmão cita esse versículo, Jó 36:18. Porquanto há furor, né, Deus, aquele que se comparecer diante de Deus, né, em seus pecados, há furor. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência. Muitas vezes, Jó falava isso, né? Jó falava assim, não, que Deus marque um encontro, né? Em outras palavras, ele fala, marque um encontro comigo porque eu vou mostrar minha justiça. Né? Muitas vezes a gente, né, o homem natural, ele toma essa posição, né? Guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie da grandeza do resgate, né? E nós precisamos do resgate, né? Precisamos do preço pago, né? Para nós, né? Achei interessante. Você deve até perguntar, estava pensando assim, perguntar para o irmão para comentar sobre qual seria assim essa questão mesmo das provas, né, que nós passamos aqui no mundo, para que serve assim para a gente, né, como a gente deveria olhar para essas provas, né? Aham.
Eu creio que seja mais ou menos isso, assim, de são Deus, ele permite provas na nossa vida, não para ele saber o que nós somos, porque ele sabe muito bem o que nós somos, né? O que acontece, na maioria das vezes, é que nós não sabemos o que nós somos, né? Então, ele permite, né, essas provas e muitas vezes falhas, né? Tropeçamos, fazemos bobagem, né? Para a gente perceber o que, na verdade, nós somos, né? E nós não confiarmos em nós mesmos, né? Confiarmos no Senhor. Aqueles dois, aqueles dois nadas que é muito importante nós aprendermos, né? Primeiro, a carne para nada aproveita. E o segundo nada é, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós estamos na nossa vida, né? O Senhor vai trazendo isso aí muitas vezes, né, na nossa vida, para a gente entender esses dois nadas, né? Eu penso assim, né? É muito importante isso, né? E a gente precisa dessas coisas, porque se a gente não aprender essas coisas, nós não vamos crescer no conhecimento do Senhor, né? De tudo aquilo que Ele é e da minha insignificância, de todo o poder dele, né? E a dependência que eu preciso ter dele, né? Porque se eu acho que eu sou muito forte, muito poderoso, muito capaz, né? Então, puxa, que bom, Deus, né? Tá lá o que eu precisar, né? Mas eu não preciso. Eu não preciso porque eu sei, eu conheço, eu ando bem, eu me guardo, enfim, né? Não, nós precisamos do Senhor até para andar bem, né? Nós precisamos dele para tudo, né? Então, eu creio que é muito disso, né? As provas, né, são para a gente aprender o que nós realmente somos, né? Estava pensando aqui do irmão comentar um pouco, deixa eu ver. Na verdade, irmão, as perguntas, tem algumas perguntas aqui. Não sei se algum irmão vai querer fazer alguma pergunta aí para não estar tomando aqui o espaço todo, né? Os irmãos e as irmãs, fiquem à vontade. Se tiver alguma pergunta aí para o irmão. Estava lendo aqui Lucas, Lucas 17, que diz assim no 10, né? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. O irmão quer comentar um pouquinho sobre esse versículo? Já que É, está nesse assunto, né? porque o servo, ele faz porque ele está lá para fazer, né? E a obrigação dele é fazer. Se bem que eu entendo também o Dal e irmãos também, né? Que nós somos, né? É incorreto nós falarmos de que nós somos servos, no sentido do que é um servo, né? E nós não somos servos, nós somos filhos, né? Então é muito importante a gente saber disso, né? Porque o servo ele não sabe o que o Senhor, o seu Senhor faz, né? E isso, acho que é um versículo que está em Mateus, se eu não me engano. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. É João 15:15. João 15:15. Você quer abrir aí, daí ficar, se irmãos quiserem ler?
João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não é? Então, o que acontece? Na verdade, se nós nos considerarmos servos, né, nós estamos aquém daquilo, da dignidade que o Senhor nos colocou. Né? Então, o que acontece? Né? Nós não nos... logicamente que nós não nos orgulhamos, né, daquilo que nós somos. Por quê? Porque o que nós somos não foi conseguido pela minha força, minha competência ou a minha sabedoria, enfim, qualquer coisa que eu tenha feito. Mas tudo aquilo que nós somos é porque Cristo fez. Né? Então, se nós temos algum conhecimento na palavra, não é por causa do meu esforço, né? Mas é porque Deus, Ele me deu o Espírito dele, né? O Espírito Santo, me deu a palavra dele, me deu o Filho dele, né? E essas coisas é que movem a que eu queira aprender. Né? Então, lógico, né? Não tô desprezando também que não seja importante nós nos esforçarmos na palavra, né? Meditarmos na palavra de Deus e permanecermos no Senhor e permanecermos com as coisas, ocupados com as coisas do Senhor. Sem dúvida que isso é muito necessário. Isso é coisa também que vai nos manter, né, enquanto estamos nesse mundo aprendendo, né, do Senhor. Mas nós somos mais do que servos, né? Isso que eu queria trazer, né? Aquele versículo, né, de Lucas, é no sentido de o quê? Se nós fizermos algo, não nos orgulhemos de termos feito. Muitas vezes a gente fala, eu fiz alguma coisa, puxa, olha só como eu fiz bem isso, né? Seja qual for, né? A coisa que for para o Senhor, né? E aí, então, a gente deve tomar essa posição de Lucas, né? Então, o Senhor nos dirigiu, nos capacitou para fazer algo, a gente faz, e a gente faz só sem nenhuma glória nossa, né? Para mim, por ter feito algo pelo Senhor, pela força que Ele me deu, pela sabedoria que Ele me deu, né? Então, não é nada meu. Então, nesse sentido, eu devo me considerar, né, ao fazer algo para o Senhor. Fez, é como se fosse um servo que só fez o que foi mandado, né? Não fez nada além da obrigação. Mas, por outro lado, né, nós somos filhos também, né? Isso é muito importante. Então, nós temos, né, a mente de Cristo hoje. E nós podemos entender, abrir a palavra de Deus e entender os propósitos de Deus para a igreja, aprender o mistério que estava oculto, né, desde antes da fundação do mundo. Então, isso é uma coisa que nós devemos nos ocupar em aprender. Lembra, Paulo fala em Filipenses, né, que ele buscava uma coisa, que era conhecer Cristo, né, e possa conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Ok. Tem um versículo aqui, Hebreus 1:7, que fala sobre os anjos. Vou ler aqui para o irmão. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Isso seria serviço de anjos? No Velho Testamento, o ministério, né, tem até um versículo
que fala sobre que no Velho Testamento o ministério era feito por meio de anjos, né? Então, por exemplo, a gente vê que anjos visitaram Abraão. Então, eles foram até lá, Abraão pediu para Sara fazer bolos ali e tal, e serviu a eles, né? Depois, 2 anjos vão a Sodoma e Gomorra, né? E aí eles tiram Ló de lá, a força praticamente, arrastado de lá, né? E eles então destroem, né? Cai fogo do céu, destrói Sodoma e Gomorra. E então sempre nós vemos anjo, né? Aos pais de Sansão, a mãe de Sansão, e depois ao pai dele também, apareceu o anjo do Senhor, né? Quando a serva de Sara, como é que era o nome dela mesmo? Era Agar, isso, irmão. Agar, quando estava saindo que ela foi expulsa, né? Foi colocada fora de casa, juntamente com o filho dela. O anjo do Senhor apareceu para ela, né? E falou que a criança ia ser um príncipe e tal, né? Várias nações viriam dele e tal. Então, várias vezes o anjo do Senhor, Abraão, quando foi sacrificar ou oferecer Isaac, né? O anjo do Senhor bradou desde os céus, né? Abraão, Abraão. Então, a gente vê no Velho Testamento muitos anjos, né? Aparecendo. E agora, não há mais essa ministração de anjos, embora que o Senhor ainda possa usar isso, sem dúvida, né? Deus pode usar isso e como protegendo, enfim, o seu filho ou no seu propósito daquilo que ele quer fazer, né? Mas hoje, normalmente, o ministério agora é feito por homens, né? Por homens redimidos. Os homens redimidos, que, portanto, fazem parte da nova criação, eles estão numa posição acima dos anjos. O Senhor Jesus, quando ele se fez homem, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, né, em Hebreus fala, por causa da paixão da morte. Por quê? Porque os anjos, né, hierarquicamente, os anjos eram maior, ou eles são maiores do que os homens, né, os homens segundo Adão. Então, na criação, são os anjos, o homem e os animais, né, a criação menor, né. Hoje, a nova criação, ela está acima dos anjos. Então, hoje, nós estamos acima dos anjos. Por isso que fala lá em Coríntios 6, 1 Coríntios 6 fala, não sabeis vós que nós julgaremos os anjos? Né? Sempre julga aquele que é maior, né? O maior julga o menor. Sempre que está na posição maior, né? Eu creio que não significa que nós individualmente vamos julgar os anjos, né? Mas nós vamos estar com o Senhor. Então, o Senhor é quem tem a sabedoria e nós vamos juntamente com Ele, né? Ele vai julgar e nós estaremos juntos. Penso que é nesse sentido que diz a palavra, que nós julgaremos, né, os anjos. Seria correto, irmão, dizer assim que então os seres que foram constituídos, né, por Deus como servos mesmo, direto, seriam os anjos mesmo, né? Sim, o anjo ele é um servo direto de Deus, né? O anjo ele está ali como para servir, para executar a vontade de Deus, né? Bom. A irmã aqui, deixa eu ver, Célia, ela... Sheila. Célia quer fazer alguma pergunta, Célia? Sim, eu queria perguntar aos irmãos o seguinte, se
ainda nos dias de hoje, que nós estamos no dia do Senhor, né? Não é mais no Velho Testamento passado, estamos no presente, né, com o Senhor. E se pode acontecer, digamos, a gente está em um local muito de aperto e clamar a Deus, que Deus nos acuda naquele momento. E acontecer, o Senhor pode mandar um anjo nos tirar daquele momento ali, porque já aconteceu comigo. Não querendo cortar aí os assuntos dos irmãos, eu me encontrei com minhas filhas, elas lembram muito disso, tudo pequena, me deixaram numa ilha, numa viagem, eu não tinha dinheiro para prosseguir para frente, era 1h da madrugada, numa enchente muito grande, me deixaram numa ilha pequena e as águas levando onde eu estava, e eu clamei ao Senhor que Ele tivesse misericórdia de mim, tirasse-me daquele lugar, era 1h da manhã, ninguém me esperava, e de repente apareceu uma pessoa no formato de um homem, eu não tive medo, ele levou a primeira filha, que era a mais velha, eu não podia, eu estava grávida de 8 meses, naquelas águas, levou minha filha, botou no seco e voltou para me pegar, eu e as outras 2 filhas, eu grávida, e eu não podia descer nas águas, que era muito funda, mas ele vai na minha frente que eu vou lhe empurrando, e ele me levou até em casa, e de lá esse homem desapareceu, eu nunca mais vi ele, então eu só tenho essa, assim, eu não sei se eu estou, mas isso foi real. Eu queria que os irmãos me explicassem. Minhas filhas lembram disso muito bem. O Senhor pode qualquer coisa, né? Não tem o que explicar, né? Você explicou, né? Pois é. Normalmente, né, o Senhor, ele pode fazer milagres, né? Nós nunca podemos falar o Senhor, 2 coisas que nós nunca podemos falar do Senhor. O Senhor tem que e o Senhor não pode. Né? Nós nunca podemos falar, o Senhor tem que fazer uma coisa, ou o Senhor não pode isso ou aquilo. Né? Tá Então, certo, creio. o Senhor, ele tem os seus caminhos, né? Isso aconteceu, a minha filha mais velha, ela lembra demais disso, ela conta para todo mundo. Foi uma experiência assim, muito forte que nós vivemos, né, no meio das águas, e elas gritavam, e eu pedi socorro, e Deus mandou, aquele homem chegou, e eu estava tão confiante em Deus, tão confiante, que eu não tive medo de levar a minha filha, levar para o seco, naquelas grandes águas, e depois veio me pegar com as outras 2 menores, e eu com um barrigão muito grande. Ele disse, vai na minha frente, que você pode descer nas águas. Até enquanto eu cheguei em terra, aí eu caminhei firme, e ele foi me deixar até a porta da casa da minha sogra. E de lá ele desapareceu. Eu ainda falei, eu disse, seu moço, que Deus lhe pague, eu não tenho como lhe pagar. Ele disse, um dia nós nos veremos. E, eu morava numa cidade pequena, no Maranhão, como Magalhães de Almeida, Maranhão. E nunca mais eu vi este homem, nunca mais. Então, eu creio que o Senhor, porque a palavra dele diz que ele é onisciente, onipotente e onipresente, né? Agora, se eu disser, eu vi um anjo, eu estou mentindo, mas foi um homem. Era só isso que eu queria saber, se tirar essa dúvida, né? Mas eu creio que foi o Senhor que se fez presente naquele momento. Porque quem somos nós para olhar olho a olho, né? Nosso pecado. Enquanto tivermos na carne, ninguém pode contemplar a doçura e o brilho do Senhor, né? Era isso que eu queria. Muito obrigado.
Então é isso aí, irmão. Né? Até que nenhum irmão fez pergunta aí. Luiz Amalfi, as perguntas estão diminuindo, né? Então os irmãos estão aprendendo bastante. Isso é bom. É maravilha, né? A gente tem, quem sabe, daqui a alguns dias a gente mude um pouco mais aí, né? Ao invés das perguntas, a gente medite em alguns contextos, né? Pode ser. A Mônica levantou aqui a mão. Vou esperar a Mônica ver aqui se. Mônica, quer fazer pergunta? Fique à vontade. Aqui tem Mônica Santos e tem Michel Querino. Mônica Santos quer fazer pergunta, abrir o áudio aí, fazer ou quer escrever? Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Ouvindo, Mônica. Isso. Na verdade, já foi um pouco respondida, né, essa questão da irmã, que eu ia perguntar justamente isso que ela falou. Mas, assim, eu quero saber no cotidiano, porque quando a gente estava congregando, a gente era ensinado muito a orar a palavra, né? Tipo assim, o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Aí na minha oração eu faço, Senhor, na tua palavra está escrito que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Aí eu falo, guarda a vida de Kézia, de Jeremias, aí começa a pedir dessa forma, né? Envia os teus anjos para guardar, para livrar do homem perverso, essas coisas. Então, uma coisa assim, rotineira nas minhas orações. Então, eu queria saber, nessa questão de anjos, se a gente pode Senhor, envia um anjo nos hospitais para levar cura, né? Na casa de um irmão, envia um anjo sempre nessa oração. Eu queria saber se essa forma de orar é correta. Uma coisa que a gente precisa ver, sempre a doutrina da igreja, nós devemos procurar nas cartas de Paulo. Até foi o que a gente comentou no começo, né, da nossa conversa aqui, que os irmãos estão lendo o livro de Romanos, né, e é muito bom, porque ele dá a base do cristianismo, né? E se a gente ler as cartas de Paulo, eu não me lembro de Paulo ter falado algo sobre anjos, né? A não ser em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, Paulo fala assim, que a mulher, quando ela ora, ou profetiza, ou fala a palavra de Deus, né? Ou está envolvida, enfim, com alguma coisa relacionada à palavra de Deus, ela deve se cobrir por causa dos anjos, não é? Porque os anjos, e fala também em Efésios, né, que os anjos, Pedro fala, né, que os anjos desejam atentar, e Efésios também fala que para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais, né, que são as autoridades, né, espirituais aí que no caso os anjos, né, eles estão incluídos nessas autoridades aí, né? Mas a gente não vê, por exemplo, Paulo rogando para que um anjo faça algo, né? Rogando ao Senhor para que ele determine um anjo, enfim, para que esse anjo faça algo. A gente não vê isso, né? Nós vemos, por exemplo, a igreja em Jerusalém orando e o Senhor, por meio de um anjo, ele vai lá e liberta Pedro.
Então, ó, ele passou, abriu a primeira porta, abriu a segunda porta e Pedro saiu fora da prisão, né? Mas a gente não vê isso, né? Nós vemos isso aí numa época de transição, de que estava a transição do judaísmo para o cristianismo, né? E a partir daí, nas cartas de Paulo, né? Então, foi que eu falei que é onde a gente deveria buscar a doutrina, não existe alguma oração nesse sentido, né? Então, nós oramos para o Senhor, né? Oramos para o Pai, né? Para o Pai nos guardar uma pessoa. Eu sei que uma pessoa eventualmente esteja doente, eu oro que o Senhor, né, na sua misericórdia, se ela não crê, eu oro para que o Senhor, por meio dessa doença, possa tocar o coração dessa pessoa, né? E que essa pessoa também, segundo a sabedoria do Senhor, o propósito dele, possa curá-la também, né? Mas, assim, eu não vejo na palavra pedindo para o Senhor para enviar anjo. Ele até pode fazer isso, né? Mas isso está, eu creio, na, na soberania dele, de fazer, se ele quiser fazer, né? Fazer da forma com que ele queira fazer, né? É importante sempre que quando a gente também, na oração, né? A gente se dirija de forma correta, né? Ao Pai e ao Senhor Jesus, né? E para isso a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 8, como que cada um, ele que nós devemos nos dirigir, né, a Deus e nos dirigir ao Senhor. Então, se a gente pegar lá em... onde é que está? É 1 Coríntios 8, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Fala assim: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Há um só Deus. Quem? O Pai. Então, a forma de eu me dirigir a Deus é chamando-o de Pai. Né? Por quê? Por causa de João, livro de Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Quando o Senhor Jesus apareceu para Maria Madalena, ele falou, ela disse assim no versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria, o Senhor chamando ela, né? Ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, ou na verdade é não me toques, seria a melhor tradução aqui, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não é? Então, aqui em Coríntios está falando, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então, essa é a revelação de Deus hoje. Né? Então, eu me dirigindo ao Pai, ou a Deus, eu me dirijo a Ele chamando-o de Pai. Não o chamo de Senhor. Por quê? Pelo que diz a sequência do versículo 6. E um só Senhor. Quem que é o Senhor? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, nós chamamos a Deus de Pai
e chamamos o Senhor Jesus de Senhor. Não está correto, doutrinalmente correto, eu chamar o Pai de Senhor. Imagina assim, eu vou falar assim, Senhor, obrigado. Quem é o Senhor? Antes de eu continuar, quem é o Senhor? Versículo 6. E um só Senhor, Jesus Cristo. Então imagina se eu falo, orando para Deus, né? Eu me dirigindo a Deus, o Pai, e chamando-o de Senhor. Eu falo assim, Senhor, obrigado por tu teres entregue o teu filho. Se eu falo, Senhor, obrigado por tu teres entregue o teu filho, o que eu estou falando? Que o Senhor Jesus teria, né, sabemos que isso não tem, mas que ele teria um filho. Porque Senhor é o Senhor Jesus. Não é? Então eu me falo, Pai, obrigado por tu teres entregue o teu filho. Nosso Deus e nosso Pai. Veja as cartas, né? Por exemplo, vamos pegar a carta de Efésios aqui. Efésios, como é que começa Efésios? Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, versículo 2, Dal. Graça a vós, graça da parte de Deus, nosso Pai, lembra? Para nós há um só Deus, o Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, e um só Senhor, quem? Jesus Cristo. Não é? Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Então, é importante, né, a gente, na oração, nos dirigirmos corretamente, podemos nos dirigir a Deus, o Pai, e podemos nos dirigir ao Senhor Jesus, o Filho. Né? E agora, eu me dirigindo a um ou a outro, eu devo chamá-los da forma com que eles são revelados no Novo Testamento. Deus é Pai e o Senhor Jesus é o Senhor. Oi, irmão, boa noite. Aproveitando que o irmão explicou essa divisão aí, eu gostaria de perguntar por quê. Porque assim, a gente sabe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, é Deus, né? É a Trindade. Todavia, por exemplo, nas cartas dos apóstolos, o Pai, ele leva também o título de Deus, como por exemplo aí, ó, no verso 3, bendito o Deus e Pai. E aí, quando fala do Senhor Jesus Cristo, o título é somente o Senhor. Mas por que o Pai, ele carrega esse título de Deus no texto, fazendo uma diferenciação com o nome do Senhor? Por que o destaque de Deus como de Pai também tem o título de Deus? Existe no Velho Testamento, talvez a gente não tenha muito a percepção, Michel, porque o que acontece? No Velho Testamento, existe a palavra Elohim, que é o Deus plural, Elohim. Tanto assim que lá em Gênesis, capítulo 2, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus do pó da terra. Abre agora aí no capítulo 1, versículo 27.
E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Né? Então, quando fala no capítulo 1, ele está falando de Elohim. Elohim, que é o Deus Criador. Quando ele vai para o capítulo 2, ele fala o Senhor Deus, né, no 2:7. Ele fala, e formou o Senhor Deus, lá, e formou, ele não está falando de criou, ele fala formou. Né? Existe uma diferença entre criar e formar. Criar é trazer do nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Né? Então, isso é criação. Formação é dar destino, é formar para um propósito. Não é? Então, aqui Deus formou o Senhor Deus, né? E aqui, quando fala Senhor, é Jeová Elohim. Essa palavra, Senhor Deus, é Jeová Elohim. Ou seja, é a forma como Deus se revelou ao homem. É a forma de relacionamento. Tanto assim que no povo de Israel, a partir de Gênesis 12, ele não vai mais ser chamado de Senhor Deus, mas ele é chamado apenas de Senhor, na nossa versão, né? Porque no original ele é chamado de Jeová. Então, Jeová, o Elohim, aqui seria Jeová Elohim, no versículo 7 aqui, que o Dal pôs aqui para a gente. Senhor Deus é Jeová, que é Senhor, Elohim, que é Deus plural. Não é? Quando o Senhor Jesus está na cruz, os irmãos se lembram que ele fala assim, no versículo 20, no Salmo 22, fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Lembra esse versículo? Deus meu, por que me desamparaste? Quando o Senhor fala isso lá na cruz, ele fala Eloá, Eloá, por que me desamparaste? Lama sabachthani, né? Que significa isso, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Eloá é o singular de Deus, não é Elohim, que é o plural de Deus. Não é? Então, ali, Eloá havia abandonado o filho, abandonado aquele homem que estava agora carregado, né, dos nossos pecados. Né? Estava carregado dos nossos pecados. Então, ele foi abandonado por Eloá, por Deus, né? Então, a gente perde muito, Michel, na nossa versão, porque acabou tudo sendo traduzido como Senhor. Né? Então, você pega, às vezes em algumas versões, existe a palavra grafado, né? A palavra Senhor em maiúsculo. Quando ela está gravada em maiúsculo, significa que esse Senhor é Jeová. Não é? Então, talvez isso ajude em algumas versões, né, que tem essa diferença. Mas Deus, ele se revelou na pessoa do Filho, né, como a gente vê lá em Hebreus, né? Tudo aquilo que Deus queria se revelar de si mesmo, ele se revelou na pessoa do Filho. Por isso que o Senhor Jesus, inclusive, fala, né, para Filipe. Filipe pergunta para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. O que o Senhor responde? Filipe, há tanto tempo estou convosco e você pergunta a respeito do Pai, quem a mim me vê, vê ao Pai. E outra coisa que ele fala interessante também, o Senhor, como é que é? Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor não está falando assim, ninguém vai ao Pai.
Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele era a expressa imagem, né, da sua pessoa, né, fala em Hebreus. Né? Tudo aquilo que Deus queria se revelar ao homem, ele se revelou na pessoa do Filho. Ou seja, ele se revelou em Filho. Assim como no Antigo Testamento, quando fala o anjo do Senhor, e o anjo está com A maiúsculo, se refere ao Senhor se manifestando como um anjo, por exemplo, para Abraão. Abraão, o que acontece? 3 anjos apareceram, um deles ficou com Abraão e 2 deles foram para Sodoma e Gomorra. Esse que ficou com Abraão era o Senhor manifestado como o anjo do Senhor. Então, e aí então no Novo Testamento a gente tem isso. Deus é revelado como Pai. Por quê? Porque o Filho veio revelar o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Aliás, é ao contrário o versículo, né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece ao contrário. Precisaria pegar na versão lá. Pera, vamos pegar lá para não falar, não falar bobagem aqui, né? Mas o Senhor, o que ele veio fazer? Ele veio revelar o Pai, que é algo que nunca havia sido revelado, né? Os santos no Velho Testamento, eles não conheciam Deus como o Pai que nós conhecemos. Eles conheciam o Pai Criador, mas o Pai que entregou o seu Filho, eles não conheciam, né? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. É João, né? Se alguém souber aí. Tem Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Isso, exatamente. Obrigado, irmão. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Exatamente isso. Então o Filho veio o quê? Para revelar o Pai. Ele veio para revelar o Pai. Não sei se isso ajuda, o Michel, a pergunta, né, de por que Deus se revela, né? Existem coisas que a gente não sabe, né? Eu pelo menos, não sei. Né? Porque, talvez o irmão falou uma coisa interessante, né? Que Deus revelou para nós tudo aquilo que ele podia revelar. Ele só não revelou mais, porque se ele revelasse mais, nós não íamos ter capacidade de entender. E olha que tem muito, talvez a maioria das coisas que ele revelou, nós não entendemos. Né? Então a gente nunca pode esquecer, né, que embora que nós somos feitos filhos de Deus, né, nós somos elevados a essa condição de filho, nós nunca podemos esquecer de que nós não somos o filho, nunca seremos igual ao filho, não é? Nós sempre seremos criatura de Deus. E o Senhor Jesus não é criatura, ele é o próprio Deus Filho. Né? Mônica levantou a mão. Pode falar, Mônica.
Oi, irmão, foi engano. Eu não apertei, não. Tudo bem. Irmã Lusitânia, apertou a mãozinha aí? Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmão Luiz, tudo bem? Tudo, irmão. Ainda E você? tudo em paz, graças ao Boa Senhor. noite. Ainda um pouco dentro desse contexto que o senhor falou, certa feita, o irmão Dal fez um comentário que me deu bastante alegria. Eu não sei se ele ouviu de outro irmão, mas ele falou o seguinte, que na eternidade nós entenderemos as justas demandas de Deus. Por exemplo, palavras do irmão Dal. Não encontraremos um irmão. Às vezes aqui nós vivemos ansiosos para que nosso irmão seja salvo, nossos maridos, nossos entes queridos, nossos amigos. Mas na eternidade talvez alguns deles nós não encontraremos. Mas nós entenderemos as justas demandas de Deus, porque já não estaremos mais nesse corpo de pecado. E aí, a minha pergunta dentro do que o irmão falou, porque realmente, às vezes eu percebo, assim, né, que algo que ainda falta, assim, não sei se estou sabendo explicar. Mas o que eu quero saber é o seguinte, saberemos, talvez, né, a palavra de Deus, alguma citação que nos deixa esperançosos de que na eternidade nós saberemos aquilo que aqui talvez nós não pudéssemos saber devido às nossas limitações do pecado, nosso corpo, né, nosso estado de limitação. O irmão conseguiu entender? Entendi, sim, irmão. Deixa eu ler um versículo. Em Filipenses 4, versículo 7. Talvez se quiser abrir, dá um. Filipenses 4, 7. Fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o que eu penso? Né? Não sei, vamos ver um dia isso e o Senhor tem razão em tudo que fala e tudo que faz, né? O caminho do Senhor é perfeito, né? A sua palavra provada. Quando nós estivermos diante, né, do trono branco, que é o julgamento dos ímpios, nós vamos estar, por assim dizer, deste lado aqui, com o Senhor. Então, o Senhor vai estar aqui e nós vamos estar aqui, creio, ao lado dele, enfim, eu não sei como vai ser a coisa, mas nós estaremos ao lado dele. Não sei se do lado dele, mas enfim, estaremos ao lado dele. E, eventualmente, diante do Senhor, vai haver uma pessoa que nós conhecemos nesse mundo. Vamos dizer, um familiar meu que eu conheci nesse mundo, orei por ele e ele, na sua vontade própria, não se converteu e morreu rebelde. Né? O que eu acho
que vai acontecer. O Senhor vai guardar os nossos sentimentos. A paz de Deus, né, vai guardar os nossos sentimentos em Cristo. Então, provavelmente eu vou ver esse parente meu, por exemplo, né, como um homem, como uma mulher que foi rebelde ao perdão de Deus. Né? Foi rebelde. Ele rejeitou, como é que aquele versículo que nós lemos no princípio, né? Ele se desviou do preço do resgate, da grande quantia do resgate, ele se desviou. Não é? E aí o que vai acontecer? Eu vou ver essa pessoa como um homem, como uma mulher que foi rebelde ao Senhor. Mas eu creio que eu não vou vê-lo como o meu tio, a minha tia, enfim, algo nesse sentido. Talvez ele ou ela vejam a mim deste lado. Né? Você lembra na questão de o rico e o Lázaro? O rico, o que acontece? O rico olhou e ele viu Lázaro. Puxa, olha aí, Lázaro no seio de Abraão. Lázaro não viu o rico. Né? Então, eu creio que o Senhor vai guardar os nossos... Eu creio não. Com certeza o Senhor vai guardar os nossos sentimentos. Eu só não sei se vai ser dessa forma, não é? Mas ele vai guardar. Agora, aquele que está sendo condenado, talvez ele inclusive veja todas as pessoas que falaram para ele do Evangelho. Então, o meu sobrinho falou, a minha esposa falou, o meu chefe, o meu vizinho, o meu avô, sei lá. Entende? E, eventualmente, ele vai ver essas pessoas que falaram para ele porque eles eram crentes, né, do lado do Senhor. Né? Então, ele vai ver que a responsabilidade... O Senhor não falou, ou melhor, o Senhor não falhou em falar muitas vezes com todos aqueles, né, que serão condenados. O Senhor fala, Deus fala uma vez, duas vezes, e o homem não ouve. Né? O versículo em Jó fala. Deus fala uma vez, duas vezes, e o homem não ouve. Né? Então, é essa a questão. Eu penso que vai acontecer, né? Amém, irmão. Entendido. Deus abençoe. Amém. Irmão, acho que nos evangelhos o senhor fala também a questão do que no céu não haverá, as pessoas não se casam, nem se dão em casamento, né? Então, aqueles que a gente tem esse laço hoje em dia, né, dá a entender que, por mais que a gente conheça a pessoa, a gente vai estar lá com o nosso entendimento, a gente não vai ter essa questão de vínculos assim, né, igual a gente tem hoje, né, marido e mulher e tal. Não sei se ajuda também nessa questão. Eu creio que realmente, como você falou, Marlene, não vai haver vínculo. Por quê? Por que não vai haver casamento, né? Porque o casamento é a forma divina de haver a procriação sem haver o pecado. Né? A procriação fora do casamento é pecado. Né? Isso aí é fornicação. Então, porque Deus falou para o homem crescer e multiplicai-vos, né? Enchei a terra. Né? Então, para que isso seja possível de uma forma divina, né? De uma forma correta, o casamento é o que permite, né? Faz o vínculo, né? De um homem com uma mulher, para que isso seja feito de uma maneira correta, né? Segundo Deus. No céu, não. Por que não tem casamento no céu?
Porque no céu não há procriação. Né? Não há procriação. Por quê? Porque lá cada um é uma nova criação. Uma coisa interessante, Deus cria cada um dos anjos. Ele criou esse anjo, esse anjo, esse anjo, e foi criando cada um dos anjos. E criou também um homem, Adão. Então, Adão foi criado juntamente com cada um dos milhares e milhares de anjos que existem. E Deus criou também um homem. E desse um homem, Deus tirou uma costela dele e formou uma mulher. E desses dois nasceram todos nós. Desses dois nasceram. Então, eu não sou criado, eu sou nascido. Eu sou nascido, eu sou em criação de Deus no sentido da minha ascendência até Adão, porque Adão foi criado, mas eu não fui criado, eu fui nascido. Eu nasci do meu pai e da minha mãe. Cada um de nós aqui nasceu do seu pai e da sua mãe. Agora, quando chega na nova criação, cada um que crê no Senhor Jesus como seu Salvador é feito uma nova criação. Ou seja, eu sou criado, a Vika, minha esposa, é criada, o Dal é criado, o Marden é criado, cada um dos crentes é uma nova criação. Então, quando nós chegarmos no céu, nós somos a nova criação. Não existe necessidade de procriação, que houve com esse único homem criado. Houve necessidade de procriação, da onde nasceram todos. Então, nesse sentido, não, por isso que fala a palavra, que nos céus serão como os anjos, não haverá realmente marido e mulher. Mas eu creio que nós vamos lembrar lá no céu dessa live que nós estamos tendo aqui. Então, nós vamos lembrar que eu morava em Ipuã, morei em São Paulo, daí morei em Ipuã e fui casado com a Vika e a minha filha, Paula, o Daniel, está com o Senhor, enfim. Então, nós vamos lembrar de todas essas coisas. Nós vamos lembrar que o dia que nós nos convertemos, eu creio, entende? Nós vamos ser nós, irmão, não vamos ser diferentes. Nós seremos nós mesmos. Só que nós seremos nós mesmos perfeitos, sem a carne. Graças a Deus, sem a carne. Então, nós seremos todo para o Senhor. Então, lá nós vamos lembrar. Você lembra, por exemplo, de quando eles estavam no Monte da Transfiguração, subiram lá o Senhor, Pedro, João e Tiago, e daqui a pouco apareceram dois homens ali falando com o Senhor, falando a respeito da sua morte, em Lucas fala. Falando a respeito da sua morte. E aí Pedro olhou e falou, Senhor, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pergunta, quem falou para Pedro que aquele homem ali era Moisés? Quem falou para Pedro que aquele outro homem era Elias? Ele sabia do Senhor, ele conhecia o Senhor, que o Senhor tinha se chamado ele, Agora, quem que falou para Pedro, Pedro, isso aqui é Elias? Então, esse conhecimento nós vamos ter lá no céu. Então, nós vamos olhar, nós vamos conhecer todo mundo. Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Eliseu, Elias, enfim, todos os homens. Eu falando só, muitas vezes, os principais. Mas aqueles que nem estão, os seus nomes nem estão gravados aqui na palavra de Deus. Nós vamos conhecer todo mundo. Então, não haverá, como o Marden falou, não haverá esse relacionamento porque não é necessário.
mas o relacionamento de afinidade, né, do tempo que nós estivemos aqui, eu creio que nós teremos lá no céu. Lógico que a Vika não vai ser a minha esposa, eu não vou pedir para ela alguma coisa, né? Mas nós seremos irmãos, seremos iguais, vamos dizer, né? Como nós somos em Cristo, né? Na Assembleia, por exemplo. Na Assembleia. Se bem que aqui na Assembleia ainda nós estamos sob aquela ordem de 1 Coríntios, né? Deus, cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher, né? Mas no céu, né, não vai haver isso. Vai ser muito melhor, irmãos, do que a gente imagina, com certeza. Né? Ô, irmão, mas se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas eu acho que vai ter um casamento no céu mesmo, hein? Ah, sim, com certeza. E eu vou ser parte da noiva. Vai ser um casamento daqueles. Vai ser o melhor casamento que a gente já foi. Eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso. Uma vez um irmão falou para mim que sempre quando a gente vai num casamento, a gente, né, entrou a noiva, pá, todo mundo olha para lá para ver a noiva entrar. Nossa, como a noiva está bonita, aquela coisa toda. Uma vez um irmão falou assim, Luiz, quando a noiva entrar, ao invés de você olhar para lá, para a noiva, você olha para lá, para o noivo. Você vai ver um sorriso que não existe. Você vai ver um sorriso que você nunca viu na vida. Irmãos, é verdade. Agora, se bem que faz tempo que a gente não vai no casamento, né? Mas todo casamento, depois que esse irmão falou para mim, chegava a noiva, eu e a Vika, a gente olhava para o noivo. Gente, é um olhar do noivo impressionante. Por quê? É o olhar do Senhor. É o olhar que o Senhor vai ter, a alegria que o Senhor vai ter quando a noiva entrar. A noiva vai estar olhando para ele. Eu acho que o céu inteiro vai estar olhando para ele. Não é? A alegria dele de ver a sua amada entrando, né? Vamos dizer. A gente tem ideia do casamento, né? Da noiva entrando. Nós não sabemos como é que vai ser lá no céu, né? Mas vai ser muito mais maravilhoso do que a gente imagina, com certeza, né? O irmão Jorge Aquino. Boa noite, irmão Luiz, tudo bem? Boa noite. Tudo bem você, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria só voltar um pouco àquele assunto, de como se referir a Deus e ao Senhor Jesus. Eu aprendi com os irmãos essa diferença, que Deus é Pai e o Senhor Jesus. Mas face à educação que a gente teve aqui, principalmente aqui no Nordeste, em Pernambuco, que falo de Pernambuco, eu sempre aprendi que os mais velhos a gente tem que chamar de Senhor, e eu tenho dificuldade, assim, ainda hoje nas minhas orações, quando eu falo Deus, e me reportar como tu. Eu me sinto assim, muita intimidade e falta de respeito. Às vezes eu vacilo e caio, eu chamo Deus Pai, e às vezes falo Senhor, entendeu? Falo Deus, o Senhor, porque eu sempre vacilo aí. Aí eu queria saber se é errado eu achar que estou tendo muita intimidade se me reportar como tu. Seria uma falta de respeito, chamar tu, por isso, pela educação que eu tive. A gente tem, o Jorge, eu também, quando eu, né, na minha educação também, o pai era senhor, a mãe era senhora, né, e todo aquele que era mais velho que a gente, né, eu fui educado, eu creio que todos vocês também é chamado de senhor, né, senhora, a professora, a senhora, né, depois virou tia, né, mas isso aí já não era mais do meu tempo, né. Mas era sempre senhor, obrigado, senhor, dá licença, senhora, né? Era nesse sentido. Só que nas coisas
de Deus, né? Esse entendimento é um entendimento terrenal, vamos dizer assim, né? Ele não é espiritual. Espiritualmente falando, Deus é Pai. E eu me dirijo a Ele como tu. Normalmente, inclusive, na segunda pessoa do singular. Não é? Muitas vezes, hoje existem versões da Bíblia que se dirigem a Deus na terceira pessoa do singular, e usando você. Né? Usar você para Deus, eu particularmente, eu acho um pouco desrespeitoso. Entende? Porque você é assim, você, irmão, são vocês e eu, você vai me chamar de você também, entendeu? Então é o nosso relacionamento. Agora, quando você fala tu, né, tu, e a palavra de Deus, inclusive, ela usa a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Então, Paulo, quando fala, ele não fala, ó, vocês, irmãos, ele fala vós, irmãos, a segunda pessoa. Vocês é a terceira pessoa, né? Então, quando a gente se dirige a Deus, nós devemos nos dirigir a Ele na segunda pessoa, né? Embora que haja versões que se dirigem a Deus na terceira pessoa. Particularmente, eu acho um pouco desrespeitoso, entende? Mas não tem importância, ou melhor, não é nenhuma falta de reverência, ô Jorge, de você chegar para Deus e falar, Pai, tu, por favor, Pai, tu poderias me ajudar nessa situação, e Senhor Jesus, estou precisando da tua ajuda, né? Precisando da tua direção nesse problema que eu estou, não tem problema nenhum. O Marden colocou aqui um versículo, né? Porque tu criastes, né? Você vai ver que todas as versões mais tradicionais, aliás, eu sugiro que vocês usem as versões mais tradicionais, né? Hoje existem versões aí que são bem terríveis, vamos dizer. Principalmente uma chamada a linguagem nos dias de hoje, uma nova linguagem nos dias de hoje. Essa versão é horrível, é muito horrível, e ela é, eu acho, desrespeitosa assim, para com o Senhor, assim, sabe? Sei lá, opinião minha, tá? Irmão, posso falar? Só comentar aqui uma partezinha de relação como se dirigir a Deus. Uma vez, um testemunha de Jeová, ele me corrigiu como pode seu filho ser maior do que o pai, ser Senhor. Pode ser o filho maior do que o pai? Assim, muito tempos atrás, na época que eu congregava, né? E que chegou até a mim e eu falei que Jesus era Senhor, que tinha poder sobre toda a carne. Aí ele questionou, e agora está com essa, né? Como está falando sobre como se dirigir a Deus como tu, você. Aí eu vou comentar isso com os irmãos, essa situação que ocorreu. Que eles não creem que o Senhor Jesus é maior do que o Pai. Entendeu? Ele não é maior, ele é igual, né? Não há tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Deus. E muitas vezes, né, a gente fala numa ordem assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, imaginando que nós estamos falando numa ordem decrescente, né? Estou falando, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não é isso, irmãos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na mesma altura.
Eu poderia falar o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Estou falando de Deus. Poderia falar o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Poderia falar. Por quê? Porque os três são um, eles são juntos, eles são Deus. Entende? A palavra de Deus, por que nós usamos essa ordem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós usamos essa ordem porque essa ordem é a ordem que está na palavra de Deus. Se na palavra de Deus estivesse na ordem o Espírito Santo, o Filho e o Pai, nós falaríamos o Espírito Santo, o Filho e o Pai. E os três estariam na mesma, né, vamos dizer assim, né, na mesma situação, na mesma condição, no mesmo nível, porque eles são Deus. Então não há diferença entre eles, né? O Senhor Jesus aqui na terra, ele foi obediente a Deus. Ele aprendeu obediência por aquilo que padeceu, fala em Hebreus, né? Por quê? Porque ele nunca precisou obedecer. Ele sempre foi o Deus onipotente e tudo, né? Então, só que aí Deus, os três, tiveram o propósito de que eles se revelariam no Filho, na pessoa do Filho. Então, o Filho se manifestou. Deus se manifestou em Filho. Não é? Então, qual é? O Filho é menor que o Pai? Não é. O Pai é menor que o Filho? Não é. O Espírito Santo é menor que o Pai? Não é. Os três agem em conjunto, em unidade. Façamos o homem. Façamos o homem. Não é? Então, não há diferença, né? O Senhor fala, né, no Evangelho fala, o Pai é maior do que eu, né? Ele está falando aquilo como um homem obediente ao Pai celestial que estava no céu. Né? Mas em João também fala assim, o Filho de Deus, o Filho que está no seio do Pai. Né? Então ele estava aqui andando na terra e ele também estava no seio do Pai. Irmão, igual aquela passagem do jovem rico, né? Que ele chega para o Senhor e fala: Bom mestre, o Senhor repreende ele, é porque me chamas bom? Há só um que é bom, que é Deus, né? Porque talvez a pessoa não estava se referindo a ele nesse conhecimento de quem ele era, mas achando ele como um homem comum, normal, e se retratando a ele como um homem comum. Né? Então, nesse sentido, eu falo assim, não, bom é só um, né? É só Deus. Mas hoje nós temos essa oportunidade de conhecer o Filho e sabemos quem ele é e sabemos que a vida eterna é por intermédio dele, né? João também fala, João 17, né, que a vida eterna é essa, conheçais a Deus como Pai, como único Deus e Pai, e a Jesus Cristo que enviaste, né? Nesse sentido de que, né, quando ele fala assim, o Pai é maior que eu, porque talvez as pessoas, eu penso assim, né, me corrijam, as pessoas olhavam para ele, não olhando para ele como Deus, né, como reconhecendo nele o Senhor, mas reconhecendo ele lá mesmo um homem, um profeta, né, ou sendo mais um, né, não olhava para ele com essa fé. E nesse sentido, ele foi feito, né, um pouco abaixo dos homens, né, igual a palavra fala. Né? Então, eles não estavam se comunicando com o Senhor como assim, reconhecendo quem ele realmente era, né? Mas reconhecendo ele como um homem qualquer. Né? Oi, irmão, sobre essa passagem, meu Madre, eu recentemente estava olhando aquela passagem e tem versões que é o Mateus 19, 17. E o Senhor, há versões que fala assim, bom só existe um.
não tem um complemento do um é só Deus, porque o rico, ele pergunta assim, no verso 16, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ou seja, obras boas, o que eu posso fazer de obras boas para ter vida eterna? E aí o Senhor responde, por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, querendo dizer que as obras, a obra que o homem faz por sua própria natureza não tem nada de bom. Bom só é um mesmo, que é o próprio Deus, que eu aqui, inclusive, aqui ele se inclui nisso, que ele é o único bom, não é o que o homem faz que é bom, mas é o próprio Senhor. Quer dizer, eu tenho esse entendimento por causa dessa versão que exclui a parte do é Deus que é bom. Qual que é a versão mesmo? Qual que é o capítulo mesmo, irmão? É Mateus 19, verso 17. Na versão atualizada, por exemplo, não tem... A frase só é assim, bom só existe um. A do Darby também. Bom é só um. Um é bom. Semana passada eu tive também um contato com uma pessoa do Testemunho de Jeová, e ela falou que era uma pessoa diferente, e eu li esse versículo aqui no Evangelho de João, que no primeiro versículo fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E lá no 14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu perguntei para ela, quem foi que habitou entre nós? Então, são as mesmas pessoas, Deus e Cristo. Luiz Amalfi, tem mais tempo para alguma coisa? São 21h40. Aqui tem 2 mãozinhas levantadas. Vamos lá. Vamos abaixar as mãos. Então, a irmã Malva, Caetano, quer fazer pergunta, irmã? E tem mais Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Boa noite, irmã. Eu queria fazer a pergunta seguinte, é correto o cristão jejuar nos dias de hoje? Eu vou fazer uma busca aqui, ó. Eu vou pegar meu celular e eu vou fazer uma busca da palavra jejuar. Você já viu isso ou não? Não sei se você já fez isso. Buscar na palavra de Deus, no Novo Testamento, né? A palavra jejuar. Só que pega a palavra só põe o G e o J, né? J-E, só que não põe o final da palavra, porque às vezes tem jejuou, jejuaram, jejuarão, né? Então tem a questão do verbo, né? Você quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pôr jeju e eu vou pedir para procurar de forma parcial, tá? E vou pedir para que ele faça no Novo Testamento. Mas peraí que eu estou com uma versão... Deixa eu pegar atualizada aqui. Eu estou com o Darby aqui. O Darby não vai achar nada, lógico. Vê se, talvez dê para fazer aí. Vê se consegue. Não. Jeju, põe um asterisco. Vê se funciona o asterisco. Eu não sei se aí dá para procurar... Não, depois do U. Asterisco significa qualquer coisa, né? Vamos ver se funciona. Não, né? Não vai. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó. Aparece bastante, olha, em Mateus.
Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aqui vai aparecer, ó, Mateus tem 10 ocorrências. Mateus 10. Marcos tem 8. Ah, você viu aí? Ah, legal, legal. Então sobe aí, Dal. Ó, Marcos tem bastante, Mateus, Atos, Salmos, Isaías, Mateus. Ah, não está em ordem, né? Mas tudo bem, vamos ver o que tem lá nas cartas de Paulo. Marcos, Isaías, Atos. Vê se tem. Isso, boa. Vamos ver cartas de Paulo. Olha lá, 2 Coríntios. Vamos ler a 2 Coríntios. Olha o que Paulo está falando. Nos açoites. Volta um para cima ali, Dal, faz favor. No 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, na aflição, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade. Eu entendo que esse jejum aqui é falta de comida. Não é um jejum porque ele quis fazer um jejum. Eu entendo porque ele está falando açoite, prisão, tumulto, trabalho, vigílias, jejum. Continua lá, Dal, vamos ver se tem mais. Essa daí é uma delas, né? 2 Coríntios 6, 5. Olha lá, 2 Coríntios. Passou ali ou não? Ah, 6,5, isso a gente já viu. Vamos ver se tem mais uma nas cartas de Paulo. Está vendo que evangelhos tem bastante. 2 Coríntios 11, vamos ver esse aí. 26. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rio, perigos de salteadores, perigos na minha nação, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes frio e nudez. Eu pergunto, esse jejum aqui é jejum porque ele quis se abster de comer ou ele teve falta de comida? Não comeu porque não tinha o que comer. Lembra em Atos 28, 26, quando fala que ele estava no naufrágio dele, o que aconteceu? Ficaram sem comida. E o jejum já tinha passado, né? Lembra? Continua lá, Dal, vamos ver se tem mais. Ali tem, acho que está trazendo o Novo Testamento. Eu não vou, Dal, acho que está bom. O que eu quero falar para vocês, irmãos, é o seguinte: a única vez que acontece a palavra jejum nas cartas de Paulo são aqueles dois versículos que nós lemos em 2 Coríntios. Uma no capítulo 6, outra no capítulo 11. E elas estão conectadas com Paulo passando aflições, perseguições, açoites e naufrágios, e, enfim. Não é? Eu não vejo na palavra de Deus jejum no sentido de eu vou me abster de comer comida para eu ficar mais espiritual. Por quê? Porque eu entendo que jejum hoje, nós que somos da nova criação, né, embora que nós ainda estamos nesse mundo, né, mas nós fazemos parte da nova criação. E o nosso jejum não é jejum físico, jejum de comida, não é? Mas é jejum das coisas que
poderiam nos apetecer, vamos dizer assim, para relacionar com apetite, né? Nos apetecer do mundo, da velha natureza. Então, o meu jejum hoje é das coisas das quais eu me alimentava quando eu estava na minha velha vida de inconvertido. Entende? Então, eu devo jejuar dessas coisas, realmente não me alimentar mais delas. Entende? Mas eu creio que não é um jejum como eu não vejo, por isso que eu falo. Eu falei para vocês fazerem essa busca, depois vocês podem fazer com mais calma, né? Procure a palavra jejum, aonde que ela aparece. Né? Vocês não vão ver nas cartas de Paulo, que é a doutrina da igreja. Tá certo? Vai haver em Atos. Em Atos vocês vão ver várias vezes. Em Atos não tem doutrina de igreja. Atos é os atos, os feitos, as ações dos apóstolos. Não sei se pode ajudar a resposta. Alguém está perguntando aqui, o Cleicinho, e Mateus. Mateus também não tem doutrina de igreja nos evangelhos. Não é? É muito errado nós pegarmos doutrina para a igreja no evangelho. Porque senão, irmãos, nós vamos começar a orar o Pai Nosso aqui. Por quê? Porque está na Bíblia. O Senhor ensinou o Pai Nosso. Não é? E outra coisa, precisa fazer circuncisão também. O Senhor foi circuncidado. Não é? Você percebe? São coisas que a gente precisa tomar. Outra coisa, precisamos guardar o sábado. Porque eles guardavam o sábado no Novo Testamento. Não é? Aonde do Novo Testamento? Nos Evangelhos. Então a gente precisa tomar cuidado. Doutrina de igreja está nas cartas de Paulo. Romanos, que vocês estão estudando agora, até a última carta de Paulo. Tá certo? Isso é doutrina da igreja. Pedro também tem, né? Pedro, Tiago também, mas a doutrina, a revelação do mistério foi dada a Paulo. E, irmãos, em 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo fala assim, agora assim como doutrina da igreja, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, algo é muito mais do que essa questão de deixar de comer um alimento. Se a gente for pensar dessa forma, a gente vai estar diminuindo, né, essa questão de pensar o que é que convém e não para o Senhor, né? É para Ele, né? Não é para o nosso corpo físico. Tem uma passagem também que eu acho que fala que a abstinência de alimento é doutrina de demônios. Não lembro muito bem a passagem, mas tem uma que fala sobre isso. Acho que é 2 Timóteo 3, ou é 2? 1 Timóteo 3. Isso, obrigado, irmão. 1:3. Você quer ver? Acho que você vai abrir lá, Dal? É no 4, irmão. Capítulo 4. Versículo 3. Ou melhor, versículo 1, né? Nos últimos dias, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 3. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Exatamente. Eu estava pensando no outro versículo também,
no Evangelho de Lucas 18, Dal, por favor, versículo 11. 18, 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo nesta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes essas coisas, né, que o Michel falou, né, que são coisas da carne, coisas que não me fazem melhor diante de Deus e nem diante de meus irmãos, entende? O comer ou não comer, mas isso pode ser um motivo de eu me orgulhar. Sabe por quê? Porque eu jejuo 3 vezes por semana. E o Dal jejua só 2 vezes. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Estou brincando, lógico, né? Mas tomar cuidado com isso, porque pode virar uma lei. Entendeu? Como é o caso desse fariseu aqui, né? Aqui tem muito também na cidade, as pessoas acham que eles têm que acordar de madrugada para orar no monte. Será que Deus não é onipresente, né, para nos ouvir, de onde a gente está? Com certeza, irmão. Satisfação da carne, ô Marden. Essa é a questão, entende? Elas têm uma aparência de piedade, mas é para satisfação da carne. José Nilton levantou a mão aqui. Malva, Caetano já foi respondido, não é isso, Malva? Já, irmão, entendi. Pronto, eu vou baixar aqui a mão. Tem José Nilton aqui. Irmão Luiz, falei sobre Deus Salvador e acharam que está errado. Por conta da expressão Jesus é o Senhor e Salvador. Por causa da expressão Jesus é o Senhor e Salvador. Então, o que dizer da passagem sobre Deus Salvador e o Filho intercessor que está em 1 Timóteo 2, versículo 3? Onde está meu erro? Deus é salvador, né? Deus é salvador, ele quer salvar. Quem quer salvar? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? É bom os 3 pensarem a mesma coisa, né? Exatamente, porque a salvação é uma obra dos 3, né? Quer ver? Abre lá em Hebreus, capítulo, acho que é 10 ou é 9. Capítulo 9, Hebreus 9, versículo 14. Olha que interessante esse versículo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências. Então nós temos aqui o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quando o Senhor é batizado, é a primeira vez toda a história do homem em que os 3 aparecem juntos na mesma obra. Aqui nós vemos os 3 juntos na mesma obra de redenção. Lá em Gênesis nós vemos os 3 juntos na obra de criação do homem.
E quando o Senhor inicia, né, o seu ministério, quando ele é batizado por João Batista, né, o que acontece? O Senhor saiu da água e viu o Espírito Santo descer sobre ele, em forma de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, os três agem, né, individualmente, em unidade, né, em unidade. Aqui, irmão, talvez para a gente finalizar, só teve uma pergunta aqui da irmã, deixa eu ver, Zana, né? Eu não consegui entender muito bem, não sei se algum irmão, não sei se Zana quer explicar melhor aqui. Zana, você quer explicar essa pergunta aqui que você fez? Boa noite. Boa noite. É porque eu tenho uma prima que ela é de uma certa denominação. Aí ela, quando o irmão estava dizendo, falando sobre orações, né? Como orar a Deus, e eu disse assim, ela tem o costume de dizer que quando ela vai orar ao Senhor, que ela puxa uma cadeira, sabe, coloca e fala para que o Espírito Santo sente ali ao lado. Aí, por exemplo, tem um exemplo, ela quer orar por Joana. Aí ela fala, ó, toca em Joana, Joana é filha de não sei quem, tem tantos filhos assim, filho assim, o outro vai no nome dos filhos, sabe, de Joana. Aí eu falei assim, será que essa forma de oração é correta? Tipo, colocar o nome de todo mundo da família, de Joana, sabe, na oração. Não sei se deu para entender aí. Sim, sim. Em primeiro lugar, né, essa história de puxar uma cadeira, né, e pedir, falando com reverência para o Espírito Santo sentar na cadeira, é uma coisa totalmente fora da palavra de Deus, né? O Espírito Santo habita dentro do crente. Aquele que crê, o Espírito Santo habita dentro dele, né? Ele habita individualmente na pessoa e coletivamente aonde cristãos estão reunidos, o Espírito Santo, né? E o Senhor Jesus se coloca presente aonde o Espírito Santo reúne cristãos para ele, né? Esses, então, estão reunidos ao nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se coloca, então, no meio. Então, essa cadeira aí pode ser tirada, aí, que isso aí é totalmente incorreto, né? E a gente tem, nós temos liberdade, né? Uma coisa que a gente precisa saber e nos apropriar é aquilo que o Senhor Jesus falou: subo para meu Pai e vosso Pai. Então nós temos, quando nós nos dirigimos a Deus, nós estamos nos dirigindo ao nosso Pai. Ele é o nosso Pai, ele não é o nosso Senhor no sentido, né, ele não é um governador, um presidente, mas ele é o nosso Pai. Ele deve ser reverenciado pela pessoa que ele é, mas ele nos fez dignos de nós termos um relacionamento com ele de pai para filho. Não é? Então nós devemos ter, por isso que fala, né, que nós devemos chegar com ousadia, né, ao trono da graça, né? O que é ousadia? Devemos chegar, Pai, meu Pai, obrigado, Pai, de tu teres entregue o teu filho, obrigado, Pai, de tu me ter guardado desde hoje, me ter dado entendimento, uma boa live que nós tivemos, entende? Ele é o nosso Pai. Nós podemos chegar e devemos chegar, né, com essa intimidade da casa. Não é? Nós não tivemos na nossa casa o nosso pai, como é que a gente tratava, né, o nosso pai? Eu precisava pedir, fazer como chama, uma introdução antes de falar com ele, eu podia chegar ao pai. Não é? Nós devemos chegar diante do Senhor como nosso pai, essa liberdade que temos, né? É uma liberdade com reverência, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, né?
mas nós chegamos nele como nosso Pai, né? Com simplicidade, né? E o Senhor, e outra coisa, a gente precisa também, né, as orações, o Senhor fala assim, que tudo aquilo que nós pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele vai fazer. Não é? Então, nós devemos ter uma, como chama, uma percepção, né, de o que pedir para o Senhor. Não é? E pedir com sabedoria. Pai, eu peço, né, que o meu vizinho aqui, o fulano e tal, eu peço que que o Senhor toque o coração dele. O Senhor, né, eu já falei errado aqui. Peço que tu toques o coração dele para que ele seja salvo. Não é? Pronto, tá falado. Entende? Ele, pai, ele e a família dele. Pronto, o Senhor sabe quem é a família dele. Entende? Não preciso... né? Eu faço assim, entendeu? Eu oro dessa forma. Olha, o irmão tal, ajuda o irmão, ajuda a família dele também. Entende? Mas assim, cada um, vamos dizer, né? A gente tem, a verdade é, nós devemos orar segundo aquilo que Deus coloca no nosso coração para que nós peçamos, né? Não sei se ajuda, Zana. Ajudou sim, irmão. Obrigada. Nada. Ok, Luiz. Mais uma live aqui que a gente completa o nosso momento aí, né, de meditação e aprendizado juntos, né? O Senhor nos ensina, né? O Senhor que nos ensina. Então, vou pedir aqui ao irmão Marden. Marden, é possível você agradecer, irmão, para a gente estar aqui terminando hoje? Agradecendo sim, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso